luz e as ilusões de termos consciência em nossos atos, né? Basta uma pequena olhada nas anotações que vêm sendo feitas ao longo das nossas explanações para perceber que o fato de nos autoproclamarmos seres conscientes, né, tem um custo e é recheado de enganações. A nossa mente ela é o tempo todo cooptada por impressões do futuro, impressões do passado, ansiedades, tristezas, e poucas vezes nos deparamos com a realidade como ela nos mostra. Uma situação impactante, como falamos no último podcast, com relação aos efeitos climáticos, que afeta a todos de maneira indistinta, revela provavelmente o nosso lado mais cruel como seres humanos, porque ainda assim nos negamos a ver o que está acontecendo à nossa volta. Portanto, esse peso que carregamos de termos luz, ou de ter luz, ou de andar na luz, ou melhor, né, de tentar andarmos na luz, ele é o tempo inteiro recheado por ilusões de que temos consciência. Pois é. Nós entramos nesta linha de raciocínio justamente para focar de uma forma bem nítida, né, a necessidade da gente avançar, né? A gente percorreu com podcasts vários capítulos, né, olhando as leis, né, fomos para a física quântica, tentando entender um pouco mais, né, e chegamos até os limites onde a ciência tem avançado, né, e corroborado muitas das leis que 500 anos antes de Cristo já vinham sendo faladas, né, por Hermes o Trismegisto, né, o Caibalion, né, e hoje em dia corroboradas pela física quântica. Então, para quem nos ouve e quem está na estrada de buscar expansão de consciência, né, os buscadores, é para esse público que a gente está focando, e nós mesmos, né, que estamos na mesma trilha, né, de expansão de consciência, a gente está focando na responsabilidade do momento, né? A responsabilidade do momento, o momento que o planeta vive, que a raça humana vive, pelo menos quem diz estar na senda espiritual, não é mais opção de apenas tentar, né? A gente não é mais opção de dizer, não, eu estou tentando. Não, nós temos que efetivamente tomar decisões muito mais profundas, né? Então, esse tema que se colocou hoje, da ilusões de ter consciência, a gente tem que chamar a atenção de que muitas vezes, por a gente compreender poucas leis, a gente acha que, ou já se julga superior, né, a outros seres humanos e tal. E, na verdade, a gente erra o tempo todo, né? E, assim, a responsabilidade de conscientemente se propor a gerar karma positivo para minimizar os efeitos ou tentar contrabalançar, né, a situação que vive o planeta hoje. Eu me vejo como se eu fosse uma partícula dentro de um tecido, já usei essa forma, né, de explicar. Um tecido humano, né, uma rede humana, um tecido que está se esgarçando, né? Quando a gente olha ao nosso redor e vê os comportamentos humanos se destruindo o planeta de forma consciente, né? Porque a fabricação de armas, a violência, enfim, está tão forte. A indústria do entretenimento, né, que está à ordem do dia, dar entretenimento ao povo para que não pense, né, para viver a inconsciência, né,
vivemos no TikTok, com a mente no TikTok, no celular, e isso mantém nossa mente entretida, né? É bacana. Opa. Só que o entretenimento gera o adormecimento, né? E dentro desse adormecimento as coisas estão acontecendo, uma realidade crua e nua acontecendo. Então, é esse foco que nós queremos trazer para tomar consciência de que quem se diz trabalhador da senda espiritual ou está abraçando essa responsabilidade, é dizer assim, eu preciso fazer mais, cada vez mais, né? Não somente por mim, mas pelo meu entorno. Eu me vejo nesse tecido humano se esgarçando, mas se eu puder, ao meu redor, construir um halo de luz, né? Talvez esse tecido fique um pouco mais firme, pelo menos ao meu redor. E é esta responsabilidade que se cada partícula humana, né, cada ser humano, tomar para si essa responsabilidade, talvez a gente possa, no nosso meio, né, robustecer esse tecido, torná-lo um pouco mais lúcido e consciente, né? Porque errar, vamos errar, né? E a gente volta a reprisar o que nós já falamos, né? A nossa mente, ela comanda de uma forma impiedosa, né? A violência parece que está inata em nós, de forma inconsciente. Porque na hora que você está presente, você está consciente, obviamente você é presa pelo acolhimento, presa pela amorosidade, presa por ser aquilo que somos, né? Na nossa essência. A gente clama por trazer ao lado consciente essa luz interior que temos, que é o fragmento divino, né? Que é amor incondicional, né? A questão é como, né? Como fazer isso? E a gente já falou de que, para mim, o ponto principal é vigiar nossos pensamentos. Se nosso pensamento e a violência começa pelo nosso pensamento, quando a gente pensa, julga, ou presta atenção no ciclo do pensar interno, né? O que minha mente está reverberando? Está criticando, está falando do político, está querendo dar uma lição em fulano, em ciclano. O que minha mente está falando? Se eu dou guarida a esse tipo de conversa, né, essa conversa está inconscientemente gerando uma intenção. A intenção é o carro-chefe, é aquilo que coloca em movimento a roda do karma, né? A intenção do pensamento e que vai atrelado a uma emoção. É o motor da roda do karma. Se eu penso em equilíbrio, paz, luz, tranquilidade, emano essa luz, essa tranquilidade para outros seres humanos, obviamente eu estou colocando uma roda positiva em movimento. Se eu, ao contrário, estou criticando, estou achando defeito, estou reclamando, internamente não estou nem entrando ainda na etapa da ação. Eu estou na intenção mental. Eu estou vigiando minha mente, o que ela fala, né? Então ela fala coisas positivas ou coisas negativas. Se são negativas, está colocando uma roda pesada em movimento. São coisas positivas, são energias boas que está colocando em movimento. Esse pensamento que gera a intenção vai dar origem à ação. E, obviamente, essa roda do karma toma outra proporção quando passo para o nível de ação. Quando entrei no elemento da ação, não tem mais volta. É a palavra lançada, é a flecha, é a pedra lançada. Ela já está em movimento. Só que eu chamo a atenção porque o movimento já está na intenção, está antes de lançar a pedra. E se nós queremos efetivamente abraçar esse crescimento de consciência, eu tenho que prezar pela minha paz interior.
né? A única forma de reverberar energias de luz e de amorosidade é eu estando em paz. Porque aí poderá vir qualquer ação de fora, eu vou ter energia para transformar isso. Se eu já estou tenso, se eu já estou com meus pensamentos em um nível de violência, através da crítica, através da queixa, do resmungo, eu tenho muito pouca energia para dar conta dos pulsos que vêm de fora de mim, né? Então, quando a gente coloca o tema, a ilusão de ser consciente espiritualmente, de trabalhar conscientemente, e a gente coloca na balança quantas horas do dia eu estou neste estado de consciência equilibrado, em paz interior, e quanto tempo eu estou à mercê de uma intenção, de um pensamento, de uma roda, né, inconsciente de pensamento. Coloque isso na balança. E aí a resposta é automática. Se eu passo mais tempo inconsciente do que consciente, obviamente eu estou na ilusão de ser um ser consciente, né? Tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é o fato de conquistar, porque é uma conquista. Ter consciência, estar consciente é uma conquista. Nós sabemos perfeitamente que durante o nosso dia vivemos boa parte do tempo ansiosos pelo próximo momento. Se vai dar para dar conta, se eu fiz tudo o que precisava, se tem alguma coisa que pode ser que dê errado ou que dê certo. Então, a ansiedade, ela acaba sendo gerada ou potencializada porque a minha mente está o tempo inteiro focada no momento seguinte, quando não no dia seguinte ou no fim de semana que chegou. Muitas vezes a gente reclama, né, que o tempo passa rápido sem se dar conta que é uma percepção nossa o tempo. O tempo não é um valor absoluto, é um valor relativo. Uhum. Portanto, essa relatividade quem dá é o observador. Se já na terça-feira eu começo a falar por que a sexta não chega logo, e aí quando eu chego na sexta e falo, como é que eu cheguei aqui? Uhum. Isso a gente faz no carro, a gente faz na semana, nas nossas vidas de uma maneira geral. Só que quando eu me desprendo dessa realidade, eu volto a minha consciência para o meu passado. E aí quando eu volto a consciência para o passado, eu começo a avaliar as minhas ações, ou não, a lembrar momentos, a experiências que eu vivi, boas ou ruins, começo a valorar essas experiências. Portanto, ou eu estou num futuro, brigando com o que não existe, ou no passado, brigando com o que já foi. Se eu conseguir superar essas duas visões e, por algum milagre, me deparar com o meu momento presente, que é o que nós estamos fazendo aqui quando conversamos, se eu consigo olhar para o momento presente, é difícil suportar o que eu vejo. E sabendo que é difícil suportar o que eu vejo, criamos o entretenimento. É aquele dia que você chega cansado em casa e fala assim, hoje eu não vou fazer nada, eu não vou ler nada, eu não vou conversar sobre nada, eu vou sentar aqui, vou pôr uma série para eu assistir que eu adoro, e aí você fica absorvido naquele processo. Ou se não tiver paciência para isso, você pode muito bem, como você bem falou, né, pegar o seu celular, abrir o aplicativo de preferência, que tem vídeos para todos os gostos, né? E isso vai de espiritualidade aos horrores da guerra. É um cardápio. Uhum. E aí você fica horas ali vendo o cachorrinho que pula, o que dança, o que dá 2 saltos, o que bate a cabeça no chão. Então, se eu escapar do meu futuro, se eu não for preso pelo passado, e se eu tiver coragem de enfrentar o meu presente, eu vou me deparar com a realidade do que de fato é. E essa realidade muitas vezes é silenciosa. Se a gente prestar atenção no momento presente, ele é silencioso. Ele é um ponto de observação. E eu tenho que conviver comigo, com o que está à minha volta, com os erros e acertos que eu fiz ao longo da vida, mas nesse momento. Isso é o que a gente chama de estado de presença. É você conseguir ser integral nas relações que você estabelece.
É poder olhar para a pessoa, de fato olhando para a pessoa, e não deixando que alguma outra, que o meu futuro olhe para ela, que o passado olhe para ela, ou que as minhas alucinações cotidianas olhem para ela. É poder olhar de fato para essa pessoa e interagir com ela de uma maneira equilibrada. Nisso, e isso para mim é um processo que é o que vale a pena a gente parar para pensar. E aí quando você atinge esse estágio, que é um estágio de equilíbrio, né, de uma respiração suave, de prestar atenção no presente, e ninguém diz que o presente tem que ser bonito, é só uma questão de observação. Creio que quando a gente consegue chegar nesse momento presente, aí sim a gente consegue entender o que é a ilusão da consciência. Aí a gente consegue entender, porque a gente se ilude que eu não como carne, eu como só vegetais, né? Como se a humanidade inteira fosse comer vegetais a partir de hoje. Como é que a gente vai fazer para ficar em pé? Porque não pode ser transgênico, né? Não pode ser transgênico. Se for transgênico também, criamos o tempo inteiro uma forma diferente de enxergar a vida espiritual, de tal forma que isso beneficia a mim mesmo. Às vezes é bacana você ter uma concepção diferente do que é Jesus, você acreditar piamente que existe isso ou aquilo, como se você fizesse parte de uma sociedade que contempla determinada realidade. Percebe que todos esses movimentos, eu estou falando, eu não sou contra o vegetarianismo, não é isso. Estou um pouco contra qualquer religião. Mas a maneira que eu fico imerso nesses processos e que me tiram da minha concepção de realidade é que me chama a atenção. E como é que eu vou fazer uma coisa que a gente tinha proposto lá no começo, que é, por exemplo, escrever o que me chama a atenção, se eu nem sei quem é que está chamando a atenção? Está chamando a atenção de quem? Do meu futuro? Está chamando a atenção do meu passado? Ou está chamando a atenção do quê? Isso não é uma tarefa fácil. Não, absolutamente. A tua fala me remeteu àquele filme Avatar, né? Quando as pessoas se cumprimentavam, né? Falava, eu vejo você, né? De fato, o estado de presença é isso, né? Estar contigo, né? Eu estou com você, né? Porque estamos aqui conversando, eu estou com você, não estou com minha mente em outro local. E você lembrou muito bem, o estado de presença é justamente o ponto de partida, né? Estar presente não é uma tarefa absolutamente fácil, né? Veja, nós procuramos o entretenimento pela nossa incapacidade de lidar com nossa mente, né? Com certeza. A gente, o tempo inteiro, essa mente parece uma panela de água fervendo, né? Que está sempre borbulhando e jogando pensamentos. E a gente é incapaz, chega uma hora que isso cansa. Inconscientemente cansa e você procura um filme para assistir porque você não aguenta mais. Então, dá um filme para essa cabeça se aquietar, entendeu? Então a gente procura o entretenimento e é bom lembrar pela nossa incapacidade de lidar com essa panela fervendo. Sim. Agora, como lida com ela, né? Respiração lenta, profunda, acalma, né? É estar na quietude, no centro do furacão, no olho do furacão. Né? Eu acho que tem um pouco para onde a gente volta o olhar, né? Porque o que eu ouço muito é assim, mas hoje em dia as pessoas, mas a sociedade, está todo mundo errado, só você está certo. Exatamente, mas assim, a gente observa aquilo que você citou, a gente observa, nós não somos nada para criticar ninguém. Exatamente. Então assim, a gente observa e volta para si. Sim. Porque veja, se a humanidade hoje, neste momento, estamos sofrendo os efeitos de um karma coletivo, através das queimadas, das mudanças climáticas, que o planeta inteiro está sofrendo, todos nós somos responsáveis.
Não tem ninguém que não tenha contribuído para esse karma. Seja pelo lixo que você gera, seja pela destruição de plantas, de vegetais, enfim, do que seja. Mas todos nós, não tem ninguém isento. Então, todos nós fazemos parte e todos nós estamos sofrendo agora desse karma coletivo. Não é? Então, a gente chama a atenção de que se até hoje nós temos vivido em uma certa letargia, eu me incluo nisso, porque é isso que estamos tomando essa consciência, de que se dizemos que somos conscientes espiritualmente, temos que fazer muito mais do que temos feito até agora. Não dá mais para dizer, eu vou tentar. Não, tome a responsabilidade de observe, sem criticar, né? Simplesmente observe, volte para dentro e trabalhe internamente, porque nos é exigido, né? E se você é consciente e gera intenções destrutivas ou de karma negativo, você vai pagar mais caro pela pessoa do que uma pessoa inconsciente. Ao contrário, se você é consciente e gera karma positivo, esse karma positivo tem um peso muito maior do que uma pessoa inconsciente. São leis, né? Esta é a responsabilidade, o peso da luz. O peso da luz está diretamente ligado ao teu nível de consciência. Então, quanto mais consciência você tem, mais responsabilidade você tem. Uma criança não tem responsabilidade, o adulto tem. É óbvio, é lógico. Então, se falarmos que estamos abraçando um caminho espiritual, temos que agir e nos comportar como tal, né? Tomar decisões sérias de trabalho. Não é mais possível continuar criticando, não é mais possível continuar se queixando, não é mais possível apontar o dedo. Eu sou tão responsável quanto o cara que está fazendo a queimada, porque eu gerei lixo, porque eu poluí o planeta, porque andei de carro, porque queimei combustível fóssil. Vamos apontar o dedo para quem? Então tenho que apontar primeiro para mim. Este é o trabalho que nós estamos dizendo. Olha, se a gente acha que somos consciente espiritual, temos que fazer 3 vezes mais do que temos feito até agora. Não é mais possível continuar naquela letargia, né, de tentar. Temos um trabalho, e o planeta e a vida humana assim o requer, né? Quem é consciente tem que sentir a responsabilidade. E veja, eu estou falando isso porque inconscientemente já há um movimento coletivo mundial de pessoas trabalhando nesse sentido. Sem dúvida. Né? Tem, para nossa surpresa, apareceu um dos formadores de opinião mundiais, o Bruce Lipton, né? Um sujeito fantástico. Para nossa surpresa, apareceu com um tema muito semelhante ao nosso. Né? De acordar, de despertar. Ele veio a público, através de palestras, dizendo: mais 20 anos a era industrial colapsa. É urgente a mudança de mentalidade do ser humano. Ele está clamando isso para todos os cantos. Não é? Então, se gente desse nível de entendimento da vida está trazendo isso a público com um alcance, com uma reverberação mundial, né? Nós temos que somar a isso. Não temos opção. É isso. É isso. Eu creio que o que nós temos aí agora é que refletir sobre as nossas ações, de fato. Vigiar nossa mente. Isso. Vigiar nossos pensamentos. 24 horas por dia. Efetivamente, pense o seguinte: a roda do karma, ela começa a girar pela minha intenção. Então, todo pensamento gera uma intenção, que é o pensar e a emoção.
Este é o início do processo karmático. Karma é ação, né? Então, a roda do karma está sempre em movimento, porque eu estou sempre sentindo, estou sempre pensando. E se eu não cultivar essa reflexão íntima, eu sequer tenho lucidez sobre as ações que eu tomo. Sem dúvida. Até o impulso original eu não consigo controlar. Sem dúvida. Aí eu vou falar, mas eu sou humano, né? A gente vai se escorar em ditados para poder explicar ações nossas que são absurdas. O processo é muito simples, veja. Intenção, que é dentro de mim. Sim. Ação, que é para fora de mim, eu agindo para fora, e o retorno, que seria a consequência. Claro. Volta. É um processo muito simples, são 3 etapas. Então, o que é que está gerando esse impulso em mim, né? É por isso que eu acredito que ouça com atenção aquilo que a gente vem falando, muitas vezes até entre linhas, mas reflita sobre as suas ações. Por isso que não adianta ficar o tempo inteiro julgando quem está do lado de fora. Isso não vai contribuir em nada com você. E não contribui em nada. O que adianta eu ficar avaliando, o cara fez certo ou fez errado? Baseado no quê? Quem sou eu para ver? A minha visão é muito curta. Eu conheço às vezes a pessoa durante 3 segundos, eu já avalio o camarada, vejo... Isso não faz o menor sentido. Quem é, a gente não sabe. E outro raciocínio importante que nós já falamos no podcast passado é assim, uma pessoa se comportando de forma errada para os padrões sociais da época, né, ela já está gerando um karma negativo. Claro. Então, assim, o fato de eu chamar a atenção ou de eu agredi-lo para que ele mude o comportamento, eu vou afundar junto com ele. É simples assim. Eu não vou fazê-lo mudar, e ao contrário, eu vou gerar karma também negativo e me afundar junto com ele. Ele já está gerando, ele já está encrencado, ele já está envolto numa energia, né, negativa. Então, eu vou somar com isso. É ilógico, né? É tomar veneno, né? Dizer assim, o cara está tomando veneno, deixa eu tomar com ele. É isso aí. É isso, né? Então, veja como a inconsciência se faz presente. Claro, sim. E tem um preço alto. Né? A gente falava do cara que me fechou no trânsito, né? Eu vou atrás e fecho ele e dou o troco porque o cara tem que aprender. Eu estou exatamente na mesma dimensão dele e gerando consequências negativas para mim e para meu entorno. Estou me afundando com ele. Então, se ele fez isso, me fechou, eu consegui evitar um acidente, gero luz para ele. Manda luz, energia positiva, para que a luz tire ele dessa situação. E assim, esse comportamento tem que ser feito em qualquer discussão, né? Antes de ontem, no supermercado, um camarada, estávamos na fila, um camarada atrás tentou passar na frente do outro, os dois começaram a discutir, né? Quase que foram a via de fato, por um lugar na fila do supermercado. E a linguagem, né? Você está querendo ensinar a mim? E vão numa escalada, né? Veja o resultado disso. Não tem absolutamente pé nem cabeça, né? Outra situação ocorrida recentemente, domingo. A gente recebeu a notícia de que um funcionário do condomínio não veio trabalhar porque a sobrinha foi assassinada pelo companheiro porque ele não aceitou o fim do relacionamento, né? Então, uma pessoa chega a esse estado de tirar a vida de outra pessoa, né? Num estado de inconsciência tal, praticamente animalesca, né? De acabar com a vida, acabou com a vida de uma família, acabou com a vida dele, com a vida da família dele. Veja as consequências geradas, né? Por um ato totalmente de letargia, né?
como ajudar essas pessoas, né? A gente tem que mandar muita luz. Em vez de ficar criticando, né? O cara tem que ir para a cadeia, tem que pagar, mete o cara, tortura o cara. Tem que mandar luz. Né? Porque faz parte do tecido humano. O tecido humano está em degradação nesse momento. Se somos conscientes espiritualmente, temos que trabalhar não só por nós, temos que trabalhar pelo que está em torno de nós. Observar sem criticar, sem apontar o dedo, né? Mandar luz. É isso que se faz necessário. Os tempos clamam por uma ação positiva de quem tem um pouco de consciência. Essa semana, para fechar, eu li uma frase que dizia assim que aquele que passa boa parte da vida enxugando as lágrimas alheias não tem tempo de perceber as suas próprias. Claro. É isso. É olhar o outro, né? Olhar o outro.